Sejam muito bem-vindos ao GiversCast, o início de um grande projeto no BNI São Paulo. Hoje, com o primeiro episódio, tratando da história do surgimento do BNI aqui no Brasil, a chegada do BNI em nosso país. É hoje. Abrimos esse projeto com um convidado histórico, um empresário visionário que, em 2009, acreditou que o Brasil estava pronto para a nova cultura de networking. Ele trouxe o BNI para o Brasil com o primeiro grupo, o BNI Gênesis, e hoje já leva o país ao terceiro lugar em 77 países onde o BNI está instalado. E o curioso, um engenheiro falando em networking. Se eu dissesse a você que você vai fazer um curso de engenharia e acabará se tornando um dos grandes nomes do networking no mundo, talvez isso parecesse algo até beirando o lúdico. Marcos Martins, engenheiro pela Universidade Federal de São Carlos, com MBA no exterior, passagem por grandes empresas como a Ford Motors, como a MRO do grupo IBM. E o Marcos, olha só, um dos únicos brasileiros, ou o único brasileiro, a ter uma certificação internacional no ramo de franchise, a Certified Franchise Executive. Marcos Martins, muito bem-vindo ao GiversCast. Estou feliz aqui de estar inaugurando esse projeto novo e fico feliz aí até vindo de vocês aí que também, né, estão aí na nossa rede aí há tantos anos. Então é um prazer estar aqui com vocês. Marcos, vamos voltar a 2009, onde tudo começou. O que levou você a olhar para uma ideia abstrata e entender que o Brasil precisa disso? O que levou você aos Estados Unidos para trazer o BNI para o Brasil? Assim, parece bonito, né, assim, da maneira que fala, né, olha, é um visionário, ele enxergou algo que os outros não enxergaram, né. Eu vou dizer assim, que na verdade foram uma série de eventos, né, que culminaram nessa oportunidade. Por incrível que pareça, no início da minha carreira, eu trabalhei como executivo em multinacionais, como você mencionou, e teve um momento aí, talvez por uma insatisfação, né, de trabalhando pro sonho dos outros, né, trabalhando, né, pra empresa dos outros, eu, assim, tive a oportunidade de fazer o Empretec. E foi ali que caiu a ficha, né, eu falei: "Espera aí, então agora eu me encontrei", né, porque eu entendi o que que era, pelo menos tive uma pequena ideia, né, do que era empreender, e ficou claro para mim por que que eu estava insatisfeito trabalhando para os outros. Falei: "Agora eu buscar o meu sonho", né. E aí, assim, aí começa, eh, acho que quando você procura, você acha, né. Então eu comecei a ler muito sobre empreendedorismo, entender, né, esse caminho, vi que era desafiador realmente, mas era o que eu pra vocês terem uma ideia, no Empretec, não sei se vocês, né, já fizeram, mas você tem ali, pelo menos quando eu fiz, você tem 3 momentos no Empretec que tem que é como se fosse uma prova ali que tem. Eu venci 2 e fiquei em segundo na terceira. Então, tal foi a minha dedicação, que eu me encontrei, né. Então aquilo, assim, aquilo ali foi, vamos dizer, a semente para estar buscando, né, oportunidades. E aí, assim, eu me envolvi com uma iniciativa da minha esposa na área de saúde, na verdade era uma newsletter para consultórios médicos, e que eu falei assim: "Poxa", eu já tinha uma edição lá no interior, eu trouxe uma edição para São Paulo, eu falei: "Espera aí, mas isso aqui eu não devo estar reinventando a roda. Alguém já pensou em fazer, esse formato como franquia", né. E aí eu fui atrás, encontrei realmente uma iniciativa parecida no Canadá, só que o foco era humor para restaurantes, e aí eu fui atrás, quer dizer, pra você ver como os caminhos vão levando, né. E eu tive a coragem de, naquele momento, que era um momento, assim, ainda muito incerto, assim, do como as coisas iam acontecer, eu fui atrás de ia ter uma conferência lá nos Estados Unidos, fui nessa conferência, e aí estando lá, naquela semana que eu estive lá, me convidaram, um diretor de área lá, né, dessa região, me convidou para uma reunião do BNI. Então, assim, não foi nada algo assim, eu acho que vamos dizer, eu me encontrei internamente, e comecei a me mexer, a me mover, né, naquela direção. E aí as coisas foram acontecendo, né.
E aí o BNI, assim, e é interessante, né, a coisa não para aí, isso foi em 2003, 2002 na verdade, 2002 foi isso. Nossa, foram 7 anos então. Mas por quê? Olha que interessante, porque eu fui com aquela iniciativa lá da newsletter lá, né, modelo de franquia. E aí, o BNI, na verdade, quando eu vi lá, eu participei de uma reunião, que também era cada um de uma profissão, eu vi como um possível clientes para aquela franquia da newsletter lá, né, que poderiam estar usando aquele conceito também. E eu voltei, e não, BNI, aí na verdade, acho que foram 5 anos depois, em 2007, eu estava envolvido com networking, mas envolvido com, como, recolocação de executivos, Ok. usando o networking, né. Então você pegava um executivo que ou queria fazer uma mudança de carreira ou estava buscando uma oportunidade, então você ajudava ele a ativar a rede dele, né, network puro, né, ativar a rede e, eh, e abrir portas, porque, assim, só fazendo um exemplo, uma questão de networking puro, mas, não sei se é do conhecimento de vocês, mas 75% das vagas não são divulgadas. É network. Você consegue ela porque você conhece pessoas e fala: "Olha, tem uma vaga que nem foi divulgada", entendeu? Então, aí as pessoas acabam conseguindo as oportunidades. Então, funciona. Eu percebi que network funcionava muito nessa área, e aí 5 anos depois que eu tinha tido aquela experiência nos Estados Unidos, eu pensei comigo: "E o BNI? Agora que eu tô com network, veio o BNI, o que que aconteceu?". Aí entrei na internet e fui ver, e aí qual foi a minha surpresa? Eh, Nesses 5 anos, o BNI tinha dobrado de tamanho. E quando eu fui lá na primeira experiência, ele estava em 22 países, agora estava em 45 países. Uau. Ele estava com 50 mil membros, estava com 110 mil membros, em 5 anos, né. Então assim, explodiu, e eu falei e o único continente era a América do Sul, que não tinha BNI, já estava em todos os continentes. Então eu falei: "Opa, alguma coisa tem de interessante aqui". E aí eu fui atrás, entrei em contato com a matriz, eles me indicaram um empresário, inglês que já tinha os direitos de Portugal e do Brasil, para eu entrar em contato. E aí ele me convidou, assim, foi interessante porque ele falou: "Marcos, vem aqui, eu vou estar semana tal, lá em 2008, eu vou estar, em Portugal, vem aqui me visitar", assim, ele estava buscando uma pessoa local, e eu falei: "Caramba, mas eu tô indo, não sei se vai rolar, se não vai, né", mas eu fui, né. E aí entra, assim, até pra quem tá nos assistindo, que aí entra aquela questão, porque parece que é fácil, né, "Ah, vai acontecer", não, eu não tinha dinheiro. Nesse momento eu não tinha dinheiro. Eu tinha crédito, cartão, mas não tinha dinheiro. E eu fui mesmo assim, eu estava acreditando que era esse caminho, né. Então, assim, aí que entra a questão de você, eu me lembro uma história do Flávio Augusto, que também ele fez, né, O cheque pré-datado, exatamente, ele entrou não, e ele usou limite do o banco. limite do banco, um absurdo, caríssimo, né, os juros. Então eu também fui acreditando, e assim, essa experiência foi marcante, porque coincidiu, eu fiquei uma semana em Portugal, visitei equipes do BNI, e aí que era interessante, porque eu fui muito bem recebido pelas equipes, quando eu me apresentava, do Brasil e tal, mas eu pensei comigo: "Ah, brasileiro, português, né, ou seja, tem, países irmãos, já tem essa, né". Só que na semana seguinte, eu fui para os Estados Unidos, porque ia ter um treinamento, né, que eu deveria fazer, se eu fosse aprovado, ele fosse conversando na entrevista que eu fiz com esse empresário, e eu fui, na semana seguinte eu fui para os Estados Unidos. E lá, igualmente, eu fui muito bem recebido, né, as pessoas me perguntavam de onde que eu era: "Ah, eu sou de São Paulo", eu falava: "Ah, eu tenho amigo em São Paulo, eu vou indicar", eu falei: "Espera aí, Portugal eu até entendo, mas aqui nos Estados Unidos que eu já conhecia, já tinha tido experiência em empresas americanas, os americanos não são assim, né, assim, são muito mais fechados, mais reservados, eles não têm essa predisposição". E aí eu falei: "Espera aí, tem alguma coisa de diferente nessa organização", né. Então, assim, foram uma série de detalhes, né, que foram acontecendo, não é nada de algo, né, mágico, né. Assim, e aí
eu voltei para o Brasil, mas não tinha recurso, né? Então, isso que é interessante, né? Eu não tinha os recursos mas assim, eu não sei se fazer outras perguntas, mas eu até comentei, eu acho que com a Lu, que é, mesmo para eu saber se essa oportunidade era interessante, o que que eu fiz? Eu peguei, pela minha experiência lá na recolocação de executivos, o que que eu fiz? Eu peguei a minha rede de 60 pessoas que eu tinha no meu, pessoas assim, que eram mais experientes que eu, que tinham, vamos dizer, que me inspiravam e tal. Eu falei, vamos marcar 1 a 1 com esses caras, né, sem saber do 1 a 1 que nós temos hoje, seja um almoço, seja um café, e vou apresentar o projeto BNI, para ver como é que o que que eles achavam, né, porque eu estava, vamos dizer assim, iniciando uma carreira como empresário, assim, não tinha, né, não tinha muita. E é interessante que dessas 60, 30 foram neutras. Não sei, 30 pessoas, né, foram neutras. 20 pessoas falaram, tô dentro. Se você trouxer, eu faço parte. Pô, legal. E 10 falaram assim, cara, esquece. Nós estamos tá tudo indo pro online e você vai ter reuniões presenciais. Não tem nada a ver, né? Só que aí, como eu sabia que 20 já seria uma equipe BNI para formar, Primeira equipe formada. exatamente. Falei, eu vou. Foi para mim foi muito positivo ter esse feedback, né? E aí isso foi me animando, entendeu? Mas é a sua próxima pergunta, Luciano, acho que tem a ver, porque não deve ter sem resistência. Exatamente. Marcos, todo pioneiro enfrenta uma resistência. Qual você acha que foi o teu maior desafio, seja emocional, seja empresarial, que você encontrou, que você enfrentou nesse início de jornada? Assim, para um marinheiro de primeira viagem, né, como empresário, realmente você tem que acreditar, né? Então, assim, até aproveitando, né, essa pergunta e falando dos 20 que aceitaram, olha que interessante. Se você me pergunta quantos desses 20 entraram na primeira equipe que eu abri? Quantos? 2. Zero. Nenhum entrou. Mas a resposta deles, estou dentro, me motivou. E eu acreditei, né? Acreditei e A gente tem que agradecer do mesmo jeito, senão a gente não estaria aqui. exatamente. Mas assim, o que é interessante que, tentando aí também completar a resposta, eu não tinha recursos, como eu falei, eu não tinha apoio, porque era um conceito difícil de explicar, né? Que ninguém conhecia, abstrato, né? Mas assim, pequenas coisas, por exemplo, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, como eu falei, não tinha recurso, não tinha apoio e tal, porém, eu acredito que uma força mental, né, uma certeza muito grande, né, por quê? Porque eu descobri que empreender era o que eu queria. Então, aquilo ali, eu falei, não, não, e é interessante comentar que, isso aconteceu também. Quando eu fui demitido, no caso da MRO, quando eu fui demitido, aquilo para mim foi assim, porque eu estava, pela segunda vez, eu estava performando, é o que estava mais performando, e porque talvez eu estava incomodando, né, talvez o diretor, ele falou: "Não, corta", né. E aquilo ali eu falei: "Caramba, então eu não posso ser o meu melhor, que é a minha natureza, eu quero sempre, né, fazer excelência, porque isso me prejudica". Então aquilo ali, não tô brincando, eu coloquei, é interessante esses pactos, né, eu fiz um pacto comigo. Eu não volto a trabalhar para mais ninguém. Eu quebrei essa ponte, eu não volto. E eu me lembro que quando eu comentei isso, nesse dia eu estava almoçando com também um executivo dessa mesma empresa, da MRO, eu estava almoçando com ele, eu falei com tanta convicção isso, ele falou: "Marcos, não esquece de mim, quando você tiver", olha só, ele estava trabalhando, eu estava desempregado, né, quando eu falei para ele: "Cara, eu não volto a trabalhar para mais ninguém", ele falou: "Marcos, não esquece de mim", pra você ver, né. E hoje, assim, vou pensar, né, já não hoje, mas há muito tempo que as coisas, né, deram muito certo e eu tô feliz, quer dizer, trabalhando em algo que eu gosto, que eu tenho paixão, eu tenho propósito, assim, faz toda a diferença, né, de quando você alinha, né, os teus valores com os valores da organização,
Então, assim, o que eu diria para tentar, talvez o desafio é manter essa certeza, essa força mental, mesmo diante dos obstáculos que eles veem, com certeza, né? Marcos, ter lançado o BNI Gênesis em 2009 foi o começo. Sem crédito, sem apoio, com todas as dificuldades mencionadas. Mas qual foi o momento em que você lembra que você pôde dizer assim: o BNI deu certo no Brasil? É legal, legal, boa pergunta. Eu diria, olha que interessante, né? Nesse primeiro, no Gênesis, eu me lembro que o vice-presidente, né, da equipe, assim, passado alguns meses, né, funcionando, ele falou uma coisa que me marcou. Ele falou assim: Marcos, você, na tua posição, você só tem acesso a 10% do que rola nos bastidores, assim, no sentido de a os negócios que geram, as parcerias, o apoio de entre os membros da equipe. Eu não tô acompanhando, não tô nesse dia a dia da equipe. Então ele falou aquilo pra mim, falei: "Caramba, isso aqui então tem vida própria". Ou seja, eu tô vendo 10%, mas tá rolando muito mais. Isso pra mim foi talvez um ponto que falei: "Meu, isso aqui", o que eu falo mesmo, né, até hoje eu falo que o BNI é muito maior que o fundador dele, o Ivan Misner, muito maior que eu, qualquer pessoa, porque ela tem uma força, né, a rede tem uma força e uma união que não dá pra dimensionar, né. Maravilha. Sim. Marcos, nós aqui sabemos, nós, que o BNI não é apenas network. A gente sabe que por trás da metodologia do BNI tem a nossa filosofia, que para mim é a minha paixão, que é a filosofia do Givers Gain. Como você acha que essa mentalidade do Givers Gain tem ajudado os empresários brasileiros? Realmente também os valores que eu mais gosto, porque é contra-intuitivo, né, como é que você vai ajudar e depois você vai ser ajudado, né. Mas realmente o que eu diria, ele ajuda da seguinte forma, isso eu não tenho dúvida, porque quando você e detalhe, né, nós vivemos esse valor, né, os valores do bem, mas principalmente esse. Então o que que eu percebo? A grande força dessa rede é que nós normalmente atraímos pessoas que se identificam com esse valor, né, de ajudar, né. Então, quando você forma e aí entra o que eu falo sempre, né, já vou, que é o seguinte, o BNI, se você me pedir para definir o BNI numa palavra, é o oásis. O que que eu quero dizer com isso? Eh, você o que está ali, ó, aquele grupo de 40 empresários, ele não é uma amostra dos empresários lá de fora, não é. A gente seleciona naturalmente os que se identificam com a metodologia, principalmente o Givers Gain. Então, você tem um grupo de empresários, vamos dizer, um ambiente tão favorável para fazer negócios que você não encontra em outros lugares, porque são pessoas que dividem, compartilham os mesmos valores. E aí, não é só o Givers Gain, né, pessoas que atitude positiva, né, ó, pessoas que, por exemplo, accountability, que é a prestação de contas, então pessoas que estão comprometidas em prestar um bom serviço. Então, assim, essa combinação, essa cultura, eu diria que, né, porque acaba se tornando uma cultura, ela é ela é assim, um diferencial que, aí aproveitando aí, não sei se vai ter alguma pergunta, mas, por exemplo, a gente pode, como a gente vê, né, muitas organizações que querem copiar o BNI. Eles copiam o nosso modelo de reunião, copiam o nosso, sei lá, nosso até A terminologia. terminologia, exatamente, o 1 a 1 e tudo mais, só que não vão copiar a nossa cultura. Isso é algo que a gente vive e faz toda a diferença, e aí você vê as equipes protegem os valores, é muito legal isso. Quando entra um membro, né, que por algum motivo ele não tem aquela cultura, ele naturalmente o grupo começa a separá-lo, entendeu? Então é muito isso eu acho que é um diferencial do BNI, entre outras redes, né, de network. Sensacional. E é natural, Marcos, que o empresário procure o BNI porque ele quer mais negócios, mais vendas. Isso é absolutamente natural. Mas nesse trajeto, o empresário acaba encontrando transformação pessoal, que também é inevitável e também é natural.
Eu quero ouvir de você qual foi a história mais marcante, ou uma das histórias mais marcantes, que você viu acontecer dentro do BNI no sentido de transformação. Tá, são muitas, né, assim, desde pessoas que têm dificuldade de falar em público e com a prática do BNI acabam, né, se desenvolvendo, né, tem dessa forma. Mas assim, assim, eu vou contar, assim, pessoas que chegam até mim, por exemplo, na verdade, esse é o que esse tipo de história que eu vou citar aí uns 2 exemplos, que me faz levantar todo dia, porque é o meu salário, né, é a maneira que realmente me faz, realmente continuar expandindo o BNI para todo o Brasil. Por exemplo, eu me lembro visitando no finalzinho, normalmente acontece assim, no final da reunião, vem um membro e fala assim: "Marcos, eu quero contar, eu não precisaria contar isso para você, mas eu posso contar. Eu gostaria de contar e te agradecer". Falei: "O que que houve?". Eu falei assim: "Então, eu tenho um consultório odontológico, e se não fosse o BNI, eu teria fechado". Desde uma coisa simples assim, que para mim já faz toda a diferença, porque para aquele empresário, né, a gente ajudou, mas tem casos que chamam atenção, por exemplo, que às vezes, muitas vezes, é fora dos negócios. Por exemplo, teve um outro exemplo de uma uma pessoa que estava com o marido, né, ela estava, acho que ela estava dirigindo, e o marido, teve passou mal, ele, não sei se ele chegou a ter um infarto, alguma coisa assim, e ela preocupada entrou em contato com algumas pessoas, e os primeiros que chegaram para acudir eram os membros do BNI. Antes da área de bombeiros, o que for que era necessário ali, os paramédicos, foram os BNI, o pessoal do BNI que chegou antes. Sabe, não tem preço isso, né, essa segurança, que é uma rede de segurança, como eu falo, né. Então você acaba sendo apoiado, sendo, tem um outro exemplo também que é uma mescla dos 2, que lá em Matão, eu visitando uma equipe, também no final da reunião, uma membro que nunca não conhecia, veio também me agradecer. Falei: "O que que houve?". Ela falou: "Olha, eu tô no BNI há 4 meses e, eh, uma loja que eu tenho, uma loja de brindes, ela pegou fogo". Na verdade, ela falou: "Foram 2 lojas, porque eu estava o estoque da segunda que eu ia inaugurar estava nessa loja, eu Caramba. perdi a minha". E aí eu cheguei na semana seguinte, cheguei na equipe e falei: "Olha pessoal, vocês sabem o que aconteceu", pessoa super, né, assim, bastante, como é que eu falo, assim, deprimida, né, assim, triste, né, pela situação, tudo. E ela falou: "Olha, eu não tenho mais negócio, então não faz sentido eu ficar aqui no BNI". E a surpresa dela foi que o grupo se uniu, meio com uma força-tarefa, e o que que você precisa e tal. Conclusão, fez ela voltar a funcionar em tempo recorde, só que o que ela chama atenção, ela falou assim: "Eu até estava com seguro, consegui o seguro, mas a força que os empresários me passaram, né, para eu voltar, isso para mim não tem preço". Então ela conseguiu, algo que estava super mal, aquela força da equipe fez ela voltar, e aquilo ali para ela fez toda a diferença, né. Então, são, assim, exemplos, isso, muitos exemplos, né, que acontecem, que faz realmente, para mim, é o meu salário, como eu falei, né. Sensacional. Marcos, hoje nós vemos empresários extremamente técnicos, mas com dificuldade de construir relacionamentos significativos. Você acha que hoje relacionamento virou uma vantagem competitiva? Eu acho que relacionamento sempre foi, né, você acho que nós é que não, talvez não damos valor para isso, né, e eu não digo só relacionamento, com outros empresários, mas até relacionamento com os seus funcionários, que muitas vezes não são valorizados e tal. Então, assim, para mim relacionamento, ele, eh, já era uma vantagem competitiva, né, talvez o BNI, ou empresas, ou redes de networking estão mostrando que mostra, estão mostrando resultados, a gente mostra resultados através de relacionamentos, que faz toda a diferença. Então tô colocando relacionamentos no seu devido lugar, que não estava, né, talvez você dando a devida atenção. Mas, realmente é isso que acontece, as pessoas, elas entram no BNI para fazer mais negócios, mas elas ficam no BNI pelos relacionamentos, porque elas percebem a força disso, e não é só, do ponto de vista de gerar mais negócios, mas, elas elas
profissionalizam suas empresas, porque essa troca com outros de outras especialidades, profissões, acaba profissionalizando o negócio dele, experiências. Imagine que aquilo que a gente fala, né, que o empresário ele é solitário, né? Muitas vezes ele Sim. está desenvolvendo. Eu senti isso lá no começo do Benin, né? Eu senti isso. E aí você tem a oportunidade de compartilhar as suas dores com outros empresários que já passaram por aquilo que você passou, e você tem uma proximidade, esse relacionamento, essa confiança, porque são pessoas que compartilham os mesmos valores e que não tem preço. Isso não tem preço, né? Você tem. E como todo mundo tem essa cultura de um ajudar o outro, a pessoa se sente ainda mais acolhido ou seja, é ganha-ganha, todos, né? Todos saem ganhando, né? Imagine você que está aí conosco assistindo o nosso podcast hoje, se você liderasse um movimento que atingisse mais de 20.500 empresários no nosso país. Marcos, você lidera um movimento gigantesco. Como manter a essência do BNI, mesmo diante de uma expansão tão grande e tão rápida? Realmente. Olha, eu, eu penso que tem a ver aí com. é, assim, primeiro, né? Interessante. Na minha natureza, né? Eu sou uma pessoa. Se a gente for fazer o DISC, certo? Eu tenho lá um D muito alto, que é bom para liderança, mas eu tenho um C também alto. E aí é conformidade. E aí o C é que me ajuda, porque eu sou muito bom de pegar algo e melhorar. Talvez eu não seja bom para inventar alguma coisa do nada. Então, por isso que eu acredito que deu muito certo dentro do BNI, porque BNI é uma franquia e eu sigo, né, a metodologia. Então, eu sou um guardião da metodologia e faço pratico, né, as melhores práticas aí não só do modelo do sistema BNI, mas também de franquias. Então, assim, obviamente que você tem momentos, vou dar um exemplo, isso serve tanto no nível de equipe, mas também no nível de franqueado, que se ele não tiver seguindo o sistema BNI, a gente tem que tentar, né, ajudá-lo a seguir, ou então, infelizmente, tem que convidá-lo a sair. Então, isso talvez é um lado ruim, né, um lado chato de fazer, mas faz parte, né, de qualquer negócio. E talvez dessa maneira que eu venho mantendo, né, o metodologia, mantendo o sistema funcionando, né. A gente, sorte que não são muitos casos, mas, por exemplo, em 18 anos de BNI, a gente tirou o quê? Foram uns 3 franqueados, né, de 80, né, que a gente teve que fazer uma reciclagem aí, mas assim, eh eu acho que quando você faz a coisa certa, você segue a metodologia, você e aí entra, né, um valor que é transparência radical, que eu gosto muito, eu emprestei do Ray Dalio, que é o seguinte: quando você, busca a verdade, né, no que você faz, as pessoas te seguem, né. Eu falei: "Não", né, você acaba inspirando as pessoas, e isso desde os membros até os diretores, eu acho que dessa forma eu tenho conseguido manter a organização, né, na mesma alinhados, né. Sensacional. Marcos, depois de tantos anos, tantos eventos, tantas histórias, o que ainda te emociona dentro do BNI? Olha, assim, falei um pouquinho aqui, né, dessas eu acho assim, são pequenas coisas, né, vou dar um exemplo que aconteceu hoje. Hoje, a Sidônia me conectou com uma pessoa, que olha que interessante, sobre a NR1, que é uma lei, né, que está vindo aí, que inclusive eu acho que foi ontem que ela foi, Sim. acho que promulgada, né, agora todos os empresários acima de 5 funcionários têm que seguir. E essa pessoa conversou com a Sidônia e falou: "Olha, eu tenho um projeto, tenho uma metodologia de NR1 que eu escrevemos e gostaria de compartilhar com o BNI, né, queria apresentar para o Marcos". Aí ela fez essa conexão, entrei em contato com ele e hoje nós tivemos uma reunião às 11 horas. E aí conversando, ele explicando que ele escreveu mesmo um livro, uma metodologia, e ele justamente, a esposa dele é membro do BNI, ele que está querendo ser membro, então ele já conhece a metodologia, e ele falou: "Olha, eu vejo que pela abordagem que eu tô
preparando, eu acho que vai ajudar a formação de Power Teams, vai ajudar para mais convidados, vai ajudar em mais negócios fechados. Aí eu fiquei curioso, né? Vamos conversar e tal. E aí ele explicou, e no final eu falei, legal, mas como é que você vai ganhar dinheiro? Não, eu quero contribuir, porque eu conheço o modelo do BNI, sei que tem o Giver's Gain, né, o ganhar contribuindo, e eu me identifico também com isso, e eu quero fazer. Então, assim, aquilo ali me toca, sabe? Porque eu vejo assim, a pessoa, ela realmente, até depois eu escrevi para ele, né, você tem o Giver's Gain na veia, né, e tal. Então, assim, são essas pequenas atitudes que mostram, né, no caso, tanto atitudes de um ajudar o outro, e de maneira, o que é interessante, né? Nesse caso lá de Matão, eu não tive nenhuma participação, foi espontâneo dos empresários tomarem essa decisão. Então isso é que eu entendo que é a rede mesmo, né, de proteção, uma rede que não tem como se substituir. Então eu acho que é essas atitudes porque, como a gente fala, né, na nossa visão, né, mudando a forma como o mundo faz negócio. É bem isso, né? Eu, assim, na minha experiência profissional, infelizmente, a gente encontra muita gente querendo passar a perna no outro, querendo levar vantagem, né? E isso, quando dentro do BNI, nós acabamos tendo uma maneira diferente, né? De estar. Então, assim, é algo que nesses são os detalhes, né, que realmente me emocionam, me tocam, e eu vejo que, de certa forma, aquilo que eu falo, estamos atraindo pessoas nessa cultura, e que isso é muito forte. Isso é assim, né, você conseguir reunir pessoas que querem ajudar pessoas, né? Eu me lembro do Ivan Mais, né? Ele falava assim, quando uma pessoa eh, queria, assim, começava a agir não querendo ajudar outra pessoa, né? Ele fala assim: "Olha, eu posso te ensinar a fazer networking, mas eu não posso te ensinar a gostar de ajudar pessoas. Isso tem que voltar para mamãe." Ele falava assim, back to mom, né? Ele falava assim, então isso não dá para ensinar. Você gostar de ajudar genuinamente as pessoas, isso é difícil, isso é uma coisa que a pessoa, os valores que ela foi construindo. Mas, então por isso que eu falo que quando você consegue atrair essas pessoas e formar uma equipe que pensa dessa forma, é algo muito especial. Vira combustível, né? É muito especial. Absolutamente, muito, muito especial. Se você pudesse voltar para 2009 e conversar com o Marcos Martins, que estava iniciando aquele projeto aqui, o que hoje você diria para ele? Ah, cara, eu acho que é aquilo que eu falo, mantém essa tua força mental. Eu sei que não vai ser fácil, né, não vai ser fácil, mas hoje eu não mudaria, assim, o caminho que aconteceu, né, eu não mudaria nada. Eu acho que foi nessa linha. Assim, eh, assim, uma coisa que acho que eu acho legal, interessante comentar, como cristão que eu sou, a questão de eu coloquei Deus como meu sócio, né. Então quando eu falo força mental, na verdade, é você realmente ter uma fé, ter né, e realmente ter esse relacionamento, né, com Deus, e ele meio que vai te guiando, certo? Mesmo em caminhos difíceis e tal, mas assim, é importante, a gente sabe que não vai ser fácil, mas sabe que a vitória é certa. Então tem que manter firme, né. Então acho que eu falo ali: "Cara, continua, mantendo essa tua fé, essa tua força mental, vai passar por dificuldades, não tenha dúvida, mas mantém firme que as coisas vão dar certo lá na frente." Fé é acreditar, você acreditou e vem dando certo, né? Isso. Qual você acredita ser o próximo grande passo do BNI Brasil? A gente está com um projeto muito legal de inteligência artificial, né, que já tá em curso, temos alguns pilotos, então eu ponho bastante expectativa. Eu entendo que, hoje os empresários, né, agora falando aí com membros do BNI, você não pode deixar de investir em inteligência artificial na sua empresa, até porque não é ela não é um sistema que não, ela vai amplificar, né, as nossas habilidades. Então você vai conseguir fazer a mesma coisa em menos tempo, o que é fundamental, você ganhar tempo, né. Então a inteligência artificial é realmente
eu diria que em termos de inovação, em termos de mudança, de disrupção, eu entendo que é a inteligência artificial. Agora, eu não posso deixar também de mencionar, por exemplo, que no Brasil, e isso também é para todos os empresários, a nova reforma tributária, que a gente também está tá investindo no sentido de estar buscando soluções, porque assim, eu até faço um alerta, aproveito aqui o canal, que principalmente o segmento de serviços, ele vai ser muito prejudicado. Então, se você não se preparar, e quando eu falo se preparar, por exemplo, isso nós também estamos fazendo, é buscar oportunidades que, vamos supor, que o teu negócio permite, tudo dentro da lei, porém que te permita pagar menos impostos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje nós no BNI pagamos bitributação. Sim. Então nós estamos estudando maneiras para a gente compensar o impacto que vai acontecer o ano que vem. Então esse é um alerta que eu faço para todos os empresários, de realmente olhem com atenção, e temos esse ano ainda, que é né, uma janela aí importante para você pôr atenção nisso, investir. Inclusive, aproveite, se for membro do BNI, já conversa internamente, faça aí como se fosse um consórcio com outro, que todos vão ser impactados, e como é que isso pode, como é que você pode tirar proveito, né, dessa situação. Mas é algo para todos realmente não desprezarem. Nós chegamos a um momento muito dinâmico agora do Givers Cast, que é o nosso bate-bola rápido. Nós vamos fazer algumas perguntas a você e você terá no máximo 20 segundos para responder cada uma espécie de jogo rápido. Então eu começo com 1, 2, 3, 4, 5 perguntas e tem 20 segundos para cada uma. Um valor inegociável. A transparência radical. Uma palavra que define o BNI. Oásis. O maior erro ao fazer network. Ser interesseiro e não interessado. Eu sei que tem o interessante, mas eu também o interessado. Um hábito de líderes extraordinários. Eu colocaria se reinventar continuamente. E o que nunca pode faltar numa reunião de BNI, Marcos? Não pode faltar convidado. Não, tô brincando, energia. Aqui no fundo é convidado, mas é energia, eu diria, energia, né? E a Luciana agora vai dar segmento aqui com mais perguntas. Sim, vamos lá, Marcos. Um livro marcante. Fernão Capelo Gaivota. Nossa. Uma frase que guia a sua vida. O feito é melhor que perfeito. Já ouvi muito isso de você. Um empresário que te inspira. Olha, eu colocaria um americano, e que na verdade ele já é falecido, o Jim Rohn. Na verdade é um filósofo dos negócios que eu ouço muito, tem muitos vídeos dele no YouTube, e eu gosto muito. E o Jim Rohn. E o que significa sucesso para você? Sucesso. Eu vejo, para mim, é você se manter relevante, né? Servindo as pessoas. Na verdade, para mim é importante. Eu faço com que as pessoas brilhem, de preferência até mais do que eu, porque aí eu tô realmente impactando a vida daquela pessoa. Te entendo perfeitamente. Marcos, estamos chegando aqui ao final. Eu quero agradecer muito pelo seu tempo, pela sua presença aqui e agradecer por ter iniciado algo tão grande que, além de negócios, foi criando amizades, histórias, transformações, muitas oportunidades. E quero dizer também que você está muito à vontade para fazer suas considerações finais, uma frase para os empresários que estão aí nos ouvindo, para os membros do BNI, fique à vontade para dar os seus recados. Então, legal, eu gostei, né? Gostei de estar aqui, ainda mais vocês aqui entrevistando, deixa a gente mais à vontade, muito legal. E, assim, eu usaria, talvez, uma frase que é uma das tradições do BNI, né? Que fala, as pessoas não se importam, né, pelo que você sabe, até que você se importe com elas, né? Então, assim, eu acho que isso diria que é básico em networking, o networking é sobre o outro, não é sobre você,
né? E quando você realmente, assim, entende isso, aí as coisas fluem muito mais. Eu quero aproveitar também para agradecer, Marcos, por abrir, né, o Giverscast. Tenho certeza que muitos empresários que vão escutar esse episódio, eles vão entender que network não é troca de cartões, e sim construção de relacionamentos com confiança. E se você que está aí nos assistindo gostou desse episódio, compartilhe com empresários, líderes, espalhe coisas boas por aí. O Giverscast é um espaço de empresários que estão dispostos a ajudar outros empresários a aumentarem seus negócios. Esse foi o Giverscast, o podcast oficial do BNI São Paulo. Porque juntos negócios crescem melhor.